Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi, sou editor-chefe médico do Portal Afya e do Whitebook. Bem-vindos a mais uma edição do Check-up semanal com as novidades na medicina que você precisa saber para começar a semana atualizado. Estamos num novo formato com as principais notícias agrupadas por especialidade ou área de interesse. E no programa de hoje, a gente vai falar de ginecologia e obstetrícia. As 5 notícias são: uso de aspirina na prevenção da pré-eclâmpsia em gestação gemelar, um estudo de alto versus baixa dose. O controle da pressão arterial de modo mais rígido em gestantes com hipertensão e diabetes. Uma revisão da eficácia do implante subdérmico de etonogestrel em adolescentes como método contraceptivo. O uso de episiotomia como um método para prevenir lesões do esfíncter anal no parto vaginal. E se a suspensão da ocitocina no parto ativo muda o risco de cesariana nos partos. Em nossa primeira notícia, uso de aspirina na prevenção de pré-eclâmpsia em gestação gemelar, um texto de Enio Damaso, nosso GO, editor do portal. A gestação gemelar é um fator de risco para pré-eclâmpsia e a gente já sabe que a profilaxia com AS durante a gravidez reduz o risco de complicações. Que esse estudo aqui que o Enio trouxe quis avaliar foi uma comparação de doses altas versus dose baixa. Há uma dúvida, assim como a gente usa no infarto e no AVC, se você usa um AS de 100 mg ou 2. Então aqui foi um estudo retrospectivo multicêntrico de 3 hospitais universitários da Europa. O estudo foi observacional, portanto, lembra, é gerador de hipótese, não é verdade absoluta. Eles incluíram 1.907 gestações gemelares e eles dividiram eles em 3 grupos. Quem não tomou aspirina, 74%. Quem tomou 100 mg, 11%, e quem tomou 160 mg, 14% dos participantes. Após ajustes estatísticos, a dose de 160, que foi a dose mais alta, em comparação com as outras, esteve associado a um risco menor de pré-eclâmpsia e de distúrbios hipertensivos e a gestação, uma redução do risco em torno de 40%. Houve também uma redução importante no risco de pré-eclâmpsia antes de 34 semanas, risco que também aconteceu, seja a gestante previamente nulípara ou não. Não houve aumento significativo de sangramento, trombocitopenia ou gastrite, de modo que gerou-se a hipótese e agora a gente espera que um ensaio clínico venha e compare as duas doses de uma forma com menor risco de viés. Próxima notícia: controle da pressão arterial em gestantes com hipertensão e diabetes. Um texto de Enio Damaso, nosso gineco-obstetra. O estudo CHAP foi publicado em 2022. Ele mostrou que em pacientes hipertensas, quando você trata ela na gestação para manter uma PA abaixo de 140/90, isso reduz o risco de complicações graves como pré-eclâmpsia, parto prematuro e morte perinatal, em comparação com uma tolerância da PA até 160 mais ou menos. Então, tratar para abaixo de 140/90, depois desse estudo, se tornou a norma. Agora, os pesquisadores vieram com uma análise secundária. De toda aquela população do CHAP Trial, eles pegaram as pacientes que já eram diabéticas antes de engravidar. Então, não é diabetes gestacional, é quem já era diabética. E eles viram que, em algumas delas, a pressão conseguiu ficar abaixo de 13/8, 130/80, em outras não. E eles compararam esses grupos. Foram 434 participantes que eram diabéticas no CHAP Trial. Em uma parte delas, você conseguiu o controle intensivo, abaixo de 130/80, e o restante foi considerado o grupo controle. Eles observaram que esse grupo de controle intensivo teve menor taxa do desfecho perinatal composto de pré-eclâmpsia, morte e parto prematuro. Foi 19% no grupo intensivo versus 46% no grupo controle. Houve também uma redução de pré-eclâmpsia grave de 65%, uma redução na chance de parto prematuro de 56%, uma menor chance de que o neném vá para uma terapia intensiva neonatal e uma menor chance de 63% de que o neném fosse pequeno para a idade gestacional. Já a mortalidade fetal ou neonatal não foi diferente, assim como a cesariana. Portanto, espera-se que a partir desse estudo venha um ensaio clínico, aí sim, comparando grupo intensivo versus grupo tradicional em pacientes com diabetes e hipertensão que engravidem. Próxima notícia: revisão aborda o implante subdérmico de etonogestrel em adolescentes, de nossa editora-chefe de gineco-obstetrícia, Carolina Oliveira, professora da UF. A gente sabe que é comum o uso de contraceptivo, mas
poucos são muito eficazes na adolescência. Por quê? Porque o adolescente com frequência usa método de barreira, usa pílula oral e os dois ou esquece de tomar ou esquece de usar e basta uma relação desprotegida para vir a gravidez. Então, métodos de longa ação, como por exemplo o DIU farmacológico e agora esse implante dérmico, eles têm a expectativa de que não dependa do adolescente lembrar que é para tomar ou lembrar que é para usar. Estando ali, que eles funcionem. Mas é importante medir essa eficácia e é importante avaliar os riscos. O etonogestrel subdérmico atuaria inibindo a ovulação, reduzindo o amadurecimento folicular, aumentando a espessura do muco e alterando o endométrio, tudo isso com ação contraceptiva. Estudos sugerem uma eficácia de 100% nos primeiros 3 anos do implante. Porém, ele pode ocasionar um sangramento uterino anormal, principalmente no primeiro ano. Estima-se que isso seja mais comum em pacientes com menor IMC. Então, quanto mais magrinha a adolescente, mais chance dela ter escape. Existe também uma controvérsia se está ou não associado com ganho de peso. Tem um risco pequeno de que, se ele não for colocado corretamente, ele não funcione. E há um risco ainda menor de gravidez ectópica. Próxima notícia: episiotomia na prevenção das lesões do esfíncter anal. Essa OASE, ou lesão do esfíncter anal obstétrico, é uma complicação pouco comum, porém importante no parto vaginal, pois ela está associada depois do parto com incontinência anal, dor para evacuar, disfunção sexual e perda da qualidade de vida. Ele é mais comum quando o parto vaginal é instrumentalizado, com vácuo, com fórceps ou com espátula. Alguns atores propõem que a episiotomia, por facilitar o período expulsivo, possa reduzir o risco desse tipo de complicação, mas os estudos prévios são muito controversos, de modo que é apresentado para a gente aqui uma corte retrospectiva francesa, multicêntrica, de 11 mil pacientes, para tentar trazer mais substrato científico para a sua decisão. Desses 11 mil pacientes que fizeram parto vaginal, 63% usaram vácuo, 21% usou fórceps e 15% usou espátula. Desse grupo de 11 mil, 23% fez epísio, e eles compararam com e sem epísio para cada tipo de instrumentalização. Qual foi a taxa global de lesão do esfíncter anal? 6,4%. Menor no vácuo, 4,9%. Intermediário na espátula, 8%, e mais alto no fórceps, 9,9%, portanto, um instrumento mais associado à lesão do esfíncter anal. Onde que a epísio funcionou? Só na espátula. Então, na espátula, ela reduziu de 9,4 para 5,6, uma redução de 40%, o risco de lesão do esfíncter. Por outro lado, no grupo do fórceps e no grupo do vácuo, a epísio não foi eficaz. Próxima recomendação: suspensão da ocitocina no parto ativo e risco de cesariana. Um texto de Enio Damaso, nosso gineco-obstetra. O uso de ocitocina sintética é uma prática comum na indução e na condução do trabalho de parto. Sua administração é para acelerar o processo, reduzindo o risco de complicações de uma fase ativa muito prolongada. Se essa fase ativa do parto vaginal fica muito prolongado, a gente acaba tendo que converter para cesariana por sofrimento fetal. A dúvida é se a ocitocina ajuda ou atrapalha, porque o excesso dela pode fazer uma taxistolia uterina e aí sim você ter sofrimento fetal e risco de converter para cesárea. Então, o Enio traz para a gente uma revisão sistemática com meta-análise de 15 estudos, 5.734 participantes, que comparou o uso prolongado versus curto da ocitocina durante a fase ativa. Então, um grupo manteve a ocitocina na fase ativa e um grupo suspendeu, isso na revisão sistemática. E o desfecho primeiro foi a taxa de cesariana. Então, eles observaram que a suspensão da ocitocina na fase ativa foi associada a uma redução de 20% no risco de cesariana. Se você pegou mulheres cujo parto não foi espontâneo, ele foi induzido, a redução chega a 30% no risco de cesariana. Quando você suspende a ocitocina, você também reduz o risco de taxistolia, mas a suspensão dela aumenta em 30 minutos a duração da fase ativa do parto. O sangramento materno e os desfechos neonatais não tiveram diferença entre o grupo. E, portanto, como um estudo observacional, aqui no caso de uma revisão sistemática, isso traz um pouco mais de evidência a esse assunto. Se você quiser se aprofundar nele e se manter sempre atualizado, você já sabe, portal.af.com.br. Um abraço e até a próxima!